Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre diagrama circular do motor. Quais são os objetivos, da gente construir um diagrama? Depois nós vamos falar sobre levantamento de informações para a construção do diagrama, cálculos das grandezas, construção do diagrama propriamente dito, e nós vamos ver as correntes de carga do motor em cima do diagrama circular. Tá? Quais são os objetivos para construir um diagrama? É construir toda a faixa de operação do motor, desde o vazio até curto-circuito. Então, o que é um curto-circuito do motor? Quando eu tenho tanta carga mecânica no motor que ele não consegue girar. Esse é o curto-circuito do motor. Conhecer em cada ponto de operação do motor as potências envolvidas, rendimento, escorregamento e torque. Tá? Então, através do diagrama, a gente vai conseguir levantar para cada ponto de carga do motor, para cada corrente, as potências envolvidas, o rendimento, escorregamento e torque, através do diagrama. E obter as curvas características das potências do motor. A gente vai ver no próximo capítulo, as curvas características. Levantamento de informações, que informações que a gente precisa para construir o diagrama. A gente já viu como é que faz o ensaio em vazio do motor. Aí eu obtenho a tensão em vazio, V0, corrente em vazio, I0, e a potência em vazio, P0. Então, isso a gente já sabe como é que faz, e são esses valores que a gente levanta quando faz o ensaio em vazio. No ensaio de curto-circuito, a mesma coisa. Lembra que o ensaio em curto-circuito do motor, eu travo o eixo dele, vou elevando a tensão até eu chegar na corrente nominal do motor. Aí eu obtenho o VCC, o ICC e o PCC, a tensão de curto-circuito, corrente de curto-circuito e a potência de curto-circuito. E a resistência do estator. Eu tenho que medir a resistência ohmica de uma das fases do estator. Nós vamos estar falando sobre motores trifásicos. Então eu pego uma fase e meço com ohmímetro, com um multímetro, a resistência de uma fase do estator. Como é que é feito os cálculos das grandezas para a construção do diagrama? O diagrama ele é construído com os valores de fase do motor. Tá? Então, os valores de fase. Quando a gente construiu quando a gente fez o ensaio em vazio, em curto-circuito, nós medimos valores de linha, corrente de linha, tensão de linha e a potência. No caso do motor, a gente viu a potência de uma das fases do motor. Então, com base nos valores do ensaio em vazio, nós vamos calcular os valores de fase. Então, a gente chama de VF0, que é a tensão de fase em vazio. Então, se eu fiz o ensaio do motor com o fechamento em triângulo, com a tensão nominal dele, só que eu fechei ele em triângulo, a minha tensão de fase em vazio é a própria tensão que eu medi no ensaio em vazio. Tá? Se eu fiz o ensaio em estrela, como eu medi a tensão de linha, eu tenho que pegar a tensão e dividir por raiz de 3 para achar a tensão de fase 0, a tensão de fase em vazio. Tá? A corrente de fase em vazio é o mesmo raciocínio. Se eu fiz um ensaio com a tensão nominal, só que eu fechei o motor em triângulo,
eu tenho que pegar a corrente que eu li, que é a tensão, a corrente de linha, e dividir por raiz de 3 para achar a tensão de fase, a corrente de fase em vazio. Se eu fiz o ensaio em estrela, a própria corrente que eu medi, que é a corrente de linha, vai ser a corrente de fase. Tá? Potência aparente de fase em vazio. Então, eu vou pegar a minha tensão de fase em vazio e multiplicar pela minha corrente de fase em vazio. Então, aí eu vou ter a potência aparente de uma das fases, né, de fase. Tá? E como é que eu calculo o cosseno φ? Né? O cosseno φ vai ser a minha potência que eu medi de fase, né, que eu medi no ensaio em vazio, dividido pela minha potência aparente, que eu calculei aí multiplicando a tensão pela corrente de fase em vazio. Tá? Então, calculei todas as grandezas aí necessárias do ensaio em vazio. E como é que eu acho o ângulo, né? O φ0? O φ0 vai ser o arco cujo cosseno é esse valor aí que a gente calculou na linha de cima. Né? Na calculadora eu coloco cosseno a menos 1. Né? E o valor do cosseno ele me dá qual que é o ângulo, né, que tem aquele cosseno. A gente vai ver por que a gente precisa calcular todas essas grandezas aí na hora de construir o diagrama. Tá? Agora, com base nos valores do ensaio em curto-circuito, né? E o raciocínio é o mesmo. Eu vou calcular o VFCC, que é a tensão de fase em curto-circuito. Se eu tiver feito o ensaio com um motor em triângulo, a própria tensão que eu medi, que é a tensão de linha, o VCC, vai ser a minha tensão de fase. Tá? Se eu fiz o ensaio com motor em estrela, eu pego a tensão do resultado do ensaio e divido por raiz de 3 para achar a tensão de fase em curto-circuito. Corrente, mesma coisa, né? O mesmo raciocínio. O IFCC, eu vou dividir o ICC por raiz de 3, se eu fiz o ensaio em triângulo, e se eu fiz o ensaio em estrela, é o próprio ICC, que é a corrente de curto-circuito de linha, vai ser a corrente de fase em curto-circuito. Tá? Potência, também eu multiplico a tensão pela corrente de fase, né? Tensão de fase em curto-circuito, corrente de fase em curto-circuito, eu vou ter a potência de uma das fases aparente. O cosseno φ, CC, mesma coisa, eu pego o valor de potência que eu medi no ensaio em curto-circuito, né, que eu medi de uma fase, e divido pela potência aparente que eu acabei de calcular. Né, tem o cosseno φ. E acho o φCC, que é o ângulo, né, que é formado pela tensão e pela corrente, né, que estão defasadas, porque é uma bobina, né, um indutor. Divido já dividi o PCC, o PFCC pelo SFCC, que é a potência ativa pela potência aparente, e calculo o arco, né, ou o ângulo que dá esse cosseno φ. Tá? De novo na calculadora, se eu colocar lá cosseno a menos 1 e o valor do cosseno φ, ele vai me dar o ângulo φCC. Né? E aí, um ensaio em curto-circuito, lembram que a gente vai elevando a tensão até chegar na corrente nominal. Né? Eu consigo calcular o que a gente chama de I' FCC. Né? O que é o I' FCC? É a corrente de fase de curto-circuito que se obteria se o motor fosse alimentado diretamente pela tensão de linha. Né? Então, é uma regrinha de 3
né, eu fui com a tensão até um determinado ponto, só não cheguei na tensão nominal, senão eu queimo o motor, né, e a corrente foi a nominal. O I' FCC vai ser o IFCC, que é a corrente nominal, né, que é a corrente de fase em curto-circuito, vezes a minha tensão do motor nominal dividido por VCC, que é a tensão que eu obtive no ensaio, né? Então, é uma regrinha de 3 para eu saber quanto que seria a corrente de curto-circuito se eu aplicasse a tensão nominal no motor com o rotor travado, né? Que é como é feito o ensaio em curto-circuito. Se eu fizer isso de maneira prática, eu vou queimar o motor, né? Mas aí a gente calcula para saber quanto seria a corrente de curto-circuito. Tá? E o que a gente chama de PFCU, que são as perdas no cobre, né, da fase, de uma das fases, né? Como é que a gente calcula? Né? Eu tenho a resistência que a gente mediu, lembra? Que a gente tinha que medir a resistência de uma das fases do estator. E a minha corrente, essa corrente fictícia aqui, ó, né? O I' FCC ao quadrado. Né? É assim que a gente calcula a perda quando a gente tem a resistência, né, de um condutor. No caso aqui é uma fase do estator. Tá? Então é a perda, que seria no cobre, né, porque o enrolamento é de cobre, o estator, as bobinas são de cobre, a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. Tá? Isso também é tranquilo para vocês. Né? Eu calculo o que a gente chama de PFCU. Então, nos slides seguintes, a gente vai ver por que a gente calcula todas essas grandezas por fase. Né? Por fase porque o diagrama é feito por fase, né, de uma das fases. Tá? Mas por que a gente calcula cada uma dessas grandezas? Tá? Então, como é que a gente faz, como é que a gente constrói o diagrama? Né? A gente pode construir o diagrama numa folha de papel milimetrado, eu construo na mão, ou eu posso fazer no AutoCAD. Né? Tanto faz. No AutoCAD sai alguma coisa mais precisa. Né? Então, vamos lá. A gente constrói dois eixos perpendiculares, o horizontal, X, e o vertical é a tensão de fase. Tá? A gente vai ver uma figurinha no próximo slide, como é que fica, né, a construção do diagrama. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou plotar a corrente I' FCC, que a gente calculou, né, com o ângulo φCC. Lembra? A gente calculou o ângulo. Então, é a tensão vai estar no eixo vertical e o X é o eixo horizontal. Para eu fazer o I' FCC, eu preciso do ângulo. O ângulo eu vou medir da tensão, né, que está no eixo vertical, para a corrente que está defasada. Né? A gente vai ver. Então, eu meço o ângulo, eu não meço do eixo X, eu meço do eixo Y, que é a minha tensão, até a corrente. Tá? E coloco um tamanho aleatório. Né? Coloco um tamanho aleatório. Apesar de eu conhecer quanto que é o I' FCC, em termos de amperes, né? Eu coloco um tamanho aleatório para esse vetor. Tá? Com isso, eu defino uma escala de corrente. Né? Vamos dizer que eu coloquei 10 centímetros, né, o tamanho. E a minha corrente, I' FCC, é 10 amperes. Então, a minha escala vai ser 1 centímetro para 1 ampere, ou 10 milímetros para 1 ampere. Tá? Essa é a minha escala. Então, eu defini um tamanho para o vetor I' FCC e eu sei o valor em amperes dele. Né? Aí eu defino uma escala. Quantos milímetros, né, equivale a 1 ampere. Tá bom? Aí, eu tendo essa escala,
eu consigo agora plotar o IF0, que eu tenho o valor em amperes, né, que eu calculei, e o ângulo φ0. Tá? Então, de novo, eu tenho a tensão no eixo Y, eu meço o ângulo para cá, para a direita, e traço a corrente IF0, mas agora considerando o tamanho, né, da escala que eu defini no I'(FCC). Vamos dizer que a gente fez esse exemplo. Né? Eu tenho 10 milímetros para 1 ampere. Se eu tiver um IF0 de 2 amperes, eu vou plotar ele aqui com 20 milímetros, né? Que é a escala que eu já defini quando eu plotei o I'(FCC, tá bom? Então, eu vou colocar no ângulo certo e o tamanho certo já em função da escala, tá bom? Aí, define-se o ponto P como sendo o final do vetor da corrente F0. Então, a ponta do vetor, né, desenha uma setinha, a ponta é o ponto P. Eu traço uma semirreta, só lembrando, é uma reta que tem início, mas não tem fim, né? O início dela é no ponto P e ela está paralela ao eixo X, tá bom? É uma reta U auxiliar para traçar o diagrama. E uma reta R paralela ao eixo VF, iniciando também no ponto P. Então, da ponta do vetor IF0, sai uma reta horizontal e uma reta vertical. Tá? São retas auxiliares para a construção do diagrama. O ponto Q é o final do vetor da corrente I'(FCC. Né? Então, eu tenho o IF0, a ponta dele é o P, e a ponta do I'(FCC é o ponto Q. Tá? Aí eu uno os dois pontos, P e Q. Né? Eu tenho um pedacinho de reta. Define-se o ponto M como sendo o ponto médio do segmento PQ. Então, eu tenho um segmento, né, entre P e Q, eu calculo a metade dele, que é o ponto M. E traço uma perpendicular ao segmento PQ, a partir do ponto M, até cruzar a reta U, definindo o ponto O. E esse ponto O é o centro da circunferência, que é o diagrama circular, que vai iniciar no ponto P e terminar no ponto Q. Tá? Então, vamos ver tudo isso como que fica no diagrama. Olha aqui, ó. Aqui é o eixo horizontal X de referência. Aqui é a minha tensão de fase. Primeiro eu plotei o I'(FCC com tamanho aleatório. No ângulo φCC, ó, lembra que eu falei? O ângulo é medido dessa reta da tensão até onde eu vou plotar a corrente. Tamanho aleatório. Aí eu pego esse tamanho e o valor da corrente e acho uma escala. Tantos milímetros equivale a 1 ampere. Tá? Aí eu vou plotar o IF0, que está aqui, com o ângulo φ0. Tá? Mesma coisa, eu meço daqui para cá o φ0 e traço esse tamanho já utilizando a escala que eu defini no I'(FCC. Tá? O tamanho aqui do vetor agora tem o tamanho correto em função da escala que eu defini no I'(FCC. Tá? Aí que eu vou fazer? Traçar a reta U, que é que é paralela ao eixo X, e a reta R, que é paralela ao eixo V. Né? Aí esse ponto é o ponto P, que é a ponta do vetor IF0, e o ponto Q, a ponta do I'(FCC. Ligo as duas, que é essa
esse segmento de reta daqui até aqui, acho a metade, que é o ponto M, traço uma perpendicular a essa reta aqui, ó. Aqui então é um ângulo reto, né? 90 graus aqui, 90 graus aqui. Traço até chegar no ponto O, onde cruzar aqui a reta U. Esse aqui é o centro, né, do meu diagrama. O meu diagrama é exatamente essa curva aqui, ó. Isso é o meu diagrama, tá? Isso é o meu diagrama circular. Circular porque é uma semicircunferência, né? Um arco, né? Um trecho de uma circunferência, por isso que é um diagrama circular. Então, eu centro o compasso aqui, abro ele até aqui e faço esse arco que vai acabar no ponto Q. Tá? Então, o diagrama circular se constrói assim. Né? E qual que é a interpretação dele? Tá? Qual que é a interpretação dele? Está aqui o diagrama, né? Aí eu tirei um pouquinho, né, dos ângulos aqui que a gente considerou para construir. Está aqui o IF0, daqui até aqui é o Elin FCC. Tá? Então, corrente em vazio, corrente em curto-circuito. Aí, o que eu falei? O diagrama, que é esse arco aqui, ele representa cada corrente de carga do motor. Ó. Daqui até aqui tem essa corrente, daqui até aqui tem essa corrente, daqui até aqui tem essa corrente, daqui até aqui tem essa corrente. Então, qualquer segmento que começa aqui na origem e termina no arco é uma corrente de carga. Tá? E todas elas eu consigo determinar o valor, porque eu tenho uma escala de corrente agora. Né? Eu sei quantos milímetros aqui, ó, se eu medir daqui até aqui, eu vejo em milímetros, eu sei quanto que equivale em amperes com a minha escala. Se eu medir daqui até aqui, eu tenho em milímetros, eu converto para amperes. Então, o que é essa curva aqui? Ó? Eu vou colocando carga no motor, o que vai acontecendo com a corrente? Vai aumentando, né? Vai aumentando, 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 até chegar em curto-circuito. Aqui é onde eu tenho tanta carga que ele não consegue rodar. Né? Esse ponto aqui, o motor queima, na verdade, ele queima até antes disso. Né? Mas é todo o ciclo, né, de corrente, consequentemente de potência, né, de carga do motor. E aí, para cada corrente dessa daqui, ó, a gente vai ver no próximo episódio que a gente consegue calcular as potências que estão envolvidas aqui, né? Quanto que o motor está absorvendo de potência da rede, quanto que ele está fornecendo para a carga, quanto de perda ele tem naquele ponto. Então, para cada corrente dessa daqui, a gente vai conseguir determinar isso através do diagrama, né? Você vê que negócio bem bolado, né? Então, eu meço só em vazio e em curto-circuito, construo o diagrama e eu sei exatamente para cada corrente de carga do motor quais são as potências envolvidas naquela corrente de carga. Tá? E aí eu consigo calcular também escorregamento naquele ponto. Né? Lembra do escorregamento? O escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do motor. Né? E consigo calcular o rendimento, né? Se eu consigo calcular as potências que estão envolvidas, eu consigo calcular o rendimento do motor também em cada ponto desse daqui. Tá bom? Então, a princípio era isso, né? A construção do diagrama circular. E para que ele serve a princípio, né? Aqui a gente viu uma partezinha, a gente vai continuar na próxima aula vendo como é que eu levanto esses valores, né? Como é que eu obtenho esses valores de potência daqui e construa o que a gente chama de curvas características do motor. Tá? Muito obrigado, então, e até a próxima.